Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar a minha vida, Senhor, e de cada pessoa que está assistindo essa aula. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos capacitando, abrindo, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, enchendo, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações da sua palavra, da sua verdade, meu Pai, que nós possamos ser renovados, Deus, pela sua palavra. Deus, a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ouvir, para estudar a sua palavra e pedimos que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer e repreender em nome de Jesus tudo que não vem de ti, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, meu Pai, nos fortalece, nos capacita para a honra e glória do teu nome. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Fé para crer que milagres acontecem. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 13, do versículo 54 ao 58, que diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio essa sabedoria e essas palavras? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eu quero chamar a atenção para o último versículo que nós lemos. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O próprio Jesus voltou até a sua cidade e diz que ele não pôde realizar muitos milagres, muitas maravilhas, nem muitos sinais, porque as pessoas não tinham fé. Então, para que os milagres aconteçam, é necessário que exista fé. E o que é um milagre? É a interferência sobrenatural e divina em algo natural. E nós devemos continuar acreditando que Deus continua realizando milagres. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Deus não muda. Deus, ele continua sendo poderoso. Mas para que ele realize milagres, tem que ser de acordo com a sua própria vontade, na hora em que Deus quer, para que o seu próprio nome seja exaltado. E a vontade, ela é de Deus e de mais ninguém. Mas como nós vimos aqui, é necessário que exista fé. A fé, ela é fundamental. Então, é algo que nós precisamos acreditar, que nós precisamos alimentar. Como eu até orei, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante nós lermos, nós estudarmos, nós ouvirmos a palavra de Deus, para que a gente tenha fé, para a gente viver os milagres de Deus. Amém? E o primeiro tópico da lição, ele fala justamente isso. O que é um milagre? Conceito. Então, milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos. Então, algo extraordinário, algo sobrenatural. São ações sobrenaturais, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho para que os israelitas passassem. Então, naturalmente, é algo que não acontece. O mar se abrir para as pessoas passarem. Mas naquele dia, Deus fez com que o sobrenatural acontecesse para revelar o seu poder e para libertar e salvar o seu povo. Então, esses são os milagres de Deus, né? Coisas que não acontecem naturalmente, mas que em ocasiões e momentos específicos Deus faz acontecer. Mas algumas pessoas, erroneamente, elas fazem dos milagres uma isca para atrair pessoas e pedir ofertas e favores
pessoais. Então, a gente já viu em outras lições e a gente sabe através da palavra de Deus que existem os dons. E algumas pessoas têm dons para realizar milagres, sinais e maravilhas. E infelizmente, algumas pessoas que recebem o dom gratuito de Deus, elas usam esse dom que recebeu para ganhar financeiramente, para ter lucro, para ter vantagem, para obter favores pessoais, mas isso o Senhor não se agrada. E a gente sabe que o Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. E tudo que a gente faz que vai contra, né, a vontade de Deus, que vai contra os desígnios, os princípios e os valores bíblicos, a gente tem consequências para isso também. Então, nós precisamos estar atentos e ter cuidado. Nós cremos no poder divino e na atualidade dos milagres, mas não podemos aceitar o seu agendamento, como tem muitas pessoas que querem fazer. A vontade é de Deus e o milagre vai acontecer quando Deus quiser. Amém? E o próximo subitem diz assim: as leis da natureza. Então, nós sabemos que existem leis que regem a natureza, mas a gente não pode se esquecer que o mundo, ele foi criado e estabelecido por Deus. E todas as coisas se submetem à vontade de Deus. Então, por mais que existam leis da natureza, Deus, ele está acima das leis da natureza. E quando ele quer realizar um milagre, ele vai fazer com que essas leis se submetam à sua vontade. Então, todo milagre é uma demonstração de que Deus, segundo a sua vontade e poder, interveio em favor de alguém. Amém? E como nós acabamos de falar, as leis da natureza, elas foram quebradas quando o mar se abriu para o povo passar, né? Naturalmente, isso não acontece. Cientificamente também, como é que nós explicamos que 5 pães e 2 peixinhos apenas conseguiu alimentar uma multidão de pessoas? Então, são leis da natureza sendo quebradas para demonstrar o poder de Deus e para abençoar a vida de pessoas. Outro exemplo, como é que um cego de nascença volta a enxergar, como é que um coxo volta a andar. Então, são coisas que Deus faz e que a ciência não explica, e por mais que o homem questione e duvide em algumas circunstâncias e situações, não tem explicação, porque milagre a gente não explica, a gente vive, amém? E o próximo subitem diz assim: Deus tem poder de intervir. Milagre não se discute, milagre não se explica, somente se vive e se experimenta. Então, talvez hoje você esteja vivendo uma situação em que você parece que não tem saída, que você olha para todos os lados e acha difícil, acha impossível ter uma solução, mas sabendo que Deus realiza milagres, que Deus, ele está acima de todas as coisas e ele está no controle de tudo, você não precisa desanimar, você só tem que crer que Deus, ele continua realizando sinais, maravilhas e milagres, e ele quer agir em seu favor. O Senhor, ele tem prazer em abençoar a vida dos teus filhos. E para nós vivermos e experimentarmos os milagres do Senhor, nós precisamos de fé. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus pode realizar milagres. Amém? O próximo tópico fala assim: objeções ao milagre. Então, ao longo de toda a história, vários teólogos, vários filósofos, vários cientistas têm levantado objeções aos milagres, e nós vamos dar alguns exemplos aqui e vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas objeções, sobre algumas objeções. Então, o primeiro é Benedito de Spinoza, que era um filósofo que em 1670 publicou um tratado teológico-político onde ele argumentou a respeito da possibilidade da existência dos milagres. Ele usou os seguintes argumentos. Primeiro, os milagres, eles atacam a ordem imutável
da natureza. Seu argumento parte do princípio de que nada acontece contrário à ordem da natureza, que é eterna e imutável, e em sua visão, Deus não faz nada que seja contrário às leis da natureza, ou seja, os milagres são impossíveis. Outra coisa que ele afirmou: os milagres, eles são insuficientes para provar a existência de Deus. Por quê? Porque ele acreditava que uma prova da existência de Deus era justamente da natureza ser imutável, né? Da ordem imutável das coisas da natureza. E ele acreditava que era por causa disso que a gente sabia que Deus existia, por causa da ordem. E se a gente admitisse que existem os milagres que contraria a ordem natural das coisas, a gente estava quebrando as leis da natureza e assim levantando dúvidas sobre a existência de Deus. Então olha que confusão que ele arrumou na cabeça dele. Para ele, a ordem natural das coisas era o que provava a existência de Deus. E quando acontece um milagre que quebra a ordem da natureza, que quebra a ordem das coisas, isso está provando o contrário, que Deus não existe, porque essa quebra da ordem é justamente uma desordem e que prova a não existência de Deus. Então, na cabeça dele, ele criou uma justificativa para não existir um milagre, envolvendo inclusive Deus nessa justificativa dele. Outra objeção ao milagre é David Hume. O cético escocês do século XVIII, ele partia do princípio de que é impossível identificar um milagre. Para Hume, um milagre, ele é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como aparato explicativo para eventos que nunca ocorreram. Então ele dizia, não é um milagre, é simplesmente um evento que nunca aconteceu, mas que se aconteceu é porque é possível de acontecer. Então Hume, ele afirmava que o milagre é uma violação à lei das naturezas e ele acreditava que ao escrever contra os milagres, o seu argumento seria algo mortal para a fé, né? Que ele ia conseguir acabar com a fé das pessoas. E tem também o racionalismo. O racionalismo, ele propôs uma negação das escrituras da fé. Na própria teologia, nós poderíamos citar diversos teólogos que buscam ajustar a sua leitura e interpretação do texto bíblico às demandas racionalistas do seu tempo. Um dos mais famosos foi Rudolf Bultmann, que propôs uma leitura diferente do Novo Testamento e, segundo ele, sem informações místicas, tais como ressurreição corpórea de Cristo. Então ele questionava esses acontecimentos bíblicos, mas porque às vezes a gente não fala tanto sobre isso, mas os acontecimentos bíblicos, os fatos bíblicos, muitos deles, eles têm argumentos históricos também, porque eles têm testemunhas oculares, eles têm achados arqueológicos, com registros, com escrituras, com desenhos. Então, várias coisas que provam que os eventos da Bíblia de fato aconteceram. Com relação à ressurreição de Jesus, por exemplo, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E essas pessoas que viram Jesus ressuscitado, elas escreveram, elas registraram isso. Então, são registros que existem e que comprovam a ressurreição de Cristo. Porque uma testemunha ocular, ainda hoje, ela não é válida? Então, por que as testemunhas oculares daquela época não seriam? Então, assim, esse argumento, né, dos racionalistas e deste homem, ele cai por terra porque tem comprovação histórica e achados escritos e várias coisas, né, que se você for pesquisar, né, a arqueologia já encontrou e tá tudo registrado e catalogado. Então, assim, até provas mesmo tem, né, de vários acontecimentos bíblicos. E o próximo tópico diz assim: Deus agindo em favor da humanidade. Os que creem no agir de Deus na atualidade. Então, uma das respostas mais diretas em relação às objeções aos milagres
veio do teólogo e filósofo inglês Samuel Clarke, quando ele afirma, eu vou até ler qual é a afirmação dele. Tudo o que é realizado no mundo é efetivado por Deus ou por seres criados inteligentes. As forças naturais da matéria, tais como a gravidade, por exemplo, são efeitos da ação de Deus. Por conseguinte, aquilo que achamos de curso da natureza, na verdade, é Deus, causando certos efeitos de modo contínuo e uniforme. Assim, um milagre não é algo contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum designado pelo próprio Deus. Se os céus, conforme nos dizem as Escrituras, proclamam a glória de Deus, como está escrito no Salmo 19, versículo 1, os milagres provam a interferência de Deus na ordem natural em que Ele mesmo age. Amém? E o próximo subitem diz assim, a compaixão e o agir de Deus. Então, na Bíblia, nós encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade. E toda a essência dessa ação é a compaixão. O Evangelho de Marcos afirma que Jesus, ao ver uma multidão faminta, teve compaixão. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. E é o mesmo Jesus, com o mesmo coração misericordioso. O Senhor, Ele não gosta de ver o seu povo sofrendo, Ele se compadece do seu povo. Então, ainda hoje, quando Deus vê as pessoas com necessidades, passando dificuldade, por situações e circunstâncias difíceis, Ele age em favor dessas pessoas. Da mesma maneira que Ele não deixou aquelas pessoas famintas, Ele continua nos abençoando e provendo aquilo que a gente precisa e nos dando aquilo que nós precisamos. Então foi esse sentimento de compaixão piedoso do Salvador que não permitiu que naquele dia dispensasse a multidão vazia. E o Senhor, Ele continua com o mesmo sentimento, com o mesmo coração piedoso, com a mesma compaixão. Ele não mudou. A sua piedade e a sua compaixão continuam a mesma. Mas o que acontece nos nossos dias atuais, infelizmente? Com o avanço da ciência, a incredulidade das pessoas está aumentando. E nós precisamos nos lembrar que o milagre, ele está atrelado à fé. Então, se você quer viver milagres, se você quer experimentar milagres, você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o próximo subitem diz assim, o perigo da motivação errada. Embora a gente reconheça que Deus é poderoso, que Ele age em nosso favor, que Ele nos ama, que Ele é misericordioso, que Ele é piedoso, nós não podemos dar ênfase demais aos milagres motivado por egoísmo e por interesse. Quantas pessoas elas querem ser usadas por Deus, elas querem muitas vezes até parecer que estão realizando milagres, porque elas querem ter alguma vantagem pessoal. Os evangelhos mostram que Jesus, ele nunca se utilizou dos milagres para ficar famoso ou para tirar qualquer tipo de vantagem. Sempre que ele realizava milagres, era para abençoar a vida das pessoas e para mostrar o poder de Deus. Muitas vezes ele disse, inclusive, que não era para as pessoas falarem quem tinha realizado o milagre, quem tinha feito aquilo que tinha acontecido, que ficassem em silêncio, que ficassem caladas. Então, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que quer glória para Ele. A glória, ela é de Deus. A glória não é para nós. Quando o Senhor nos usa para realizar um milagre através das nossas vidas, não somos nós que estamos realizando o milagre, é o Senhor. Nós, sem Deus, sem a ação do Espírito Santo, não temos capacidade de fazer absolutamente nada e nem ninguém. Então, as pessoas elas não podem ter essa visão distorcida, esse engano de acharem que são importantes, que são poderosas, que realizam milagres. Porque ninguém realiza nada, quem realiza é Deus.
E o próprio Jesus, ele não queria que as pessoas fossem interesseiras. Ele não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber milagres, apenas para encher a barriga, né? Quando ele alimentava multidões. Ele queria que as pessoas quisessem realmente ter um relacionamento com Deus, quisessem realmente ter comunhão, ter intimidade com o Senhor. E nos nossos dias atuais a gente tem que ter o mesmo cuidado que Jesus teve. Nós cremos em milagre, nós cremos que o Senhor continua realizando milagres, mas a igreja precisa ter essa mensagem cristocêntrica. Jesus é o centro, Jesus é o mais importante. A gente precisa buscar o Deus da bênção, né? E não apenas as bênçãos de Deus. Não adianta nada você ter bênçãos e não ter um relacionamento com aquele que abençoa, com aquele que pode todas as coisas. E a salvação, ela está em Cristo. E com certeza, o maior milagre que nós podemos receber de Deus é o milagre da salvação, né? Esse milagre, ele é insuperável, ele é imbatível. E o Senhor já conquistou e já está disponível para todos nós. E nós não podemos desprezar, né, o milagre da salvação nas nossas vidas. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: os milagres são acontecimentos que revelam de modo maravilhoso a natureza viva, poderosa e pessoal de Deus. São ações divinas, movidas pela compaixão, para nos socorrer em momentos de aflição. Entretanto, não devemos dar a eles ênfase exagerada, mas temos que anunciar uma mensagem cristocêntrica e saber que a glória do milagre pertence somente ao Senhor Jesus. Quando a gente olha para os evangelhos, que são os milagres que Jesus realizou, a gente vai ver que ele transformou água em vinho, que ele curou mulher do fluxo de sangue, que ele curou leproso, surdo, cego, paralítico, que ele multiplicou pães e peixes, mas nós vimos também que ele morreu para que nós tivéssemos direito à salvação. E com certeza absoluta, esse é o maior milagre, né, que nós temos acesso e que nós temos direito. Nós não podemos nos esquecer jamais, né, que Jesus, ele continua o mesmo, que Jesus, ele continua vivo, que ele está conosco através do Espírito Santo, que não estamos sozinhos, que Jesus, ele tem prazer em abençoar a vida dos teus filhos e ele pode realizar milagres. Os milagres que nós precisamos, você pode colocar diante de Deus, que ele pode realizar. Pensa aí agora qual é uma coisa difícil que você está querendo que o Senhor faça. Coloque diante de Deus com fé, porque nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor Jesus, ali na sua cidade, ele não conseguiu realizar muitos sinais e maravilhas porque as pessoas não tiveram fé. Então coloque diante de Deus com fé, ore, persevere, que o Senhor com certeza ele pode fazer e ele vai fazer aquilo que for melhor para a sua vida e para te abençoar. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.